Porque Jesus orava a Deus se ele é Deus. Essa pergunta surge ao lermos os evangelhos e notarmos que Jesus frequentemente se retirava para orar. Em Lucas 5:16, por exemplo, está escrito: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso levanta um ponto curioso. Se Jesus é Deus, ele estaria conversando consigo mesmo. A questão nos convida a explorar as complexidades de sua natureza divina e humana, bem como o conceito da Trindade. Deus existe eternamente como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser sólida, líquida ou gasosa e ainda assim continuar sendo água. A oração de Jesus reflete sua comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Em João 14:26, lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, Jesus menciona o Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviada pelo Pai para agir em seu nome. Essa distinção não compromete a unidade da Trindade, mas reforça os papéis únicos de cada pessoa divina. Ainda assim, muitos se perguntam: se Jesus é Deus, por que ele precisava orar? A resposta está no centro de sua missão terrena e no propósito de sua encarnação. Jesus era completamente Deus e completamente homem. Essa união única das duas naturezas explica muito sobre suas orações. Como Deus, ele possuía todo o poder e conhecimento. Como homem, ele viveu as limitações humanas, experimentando fome, dor e morte. Essa união hipostática, dois conjuntos completos de atributos coexistindo em uma pessoa, é fundamental para entendermos sua missão e sua vida de oração. Ele viveu como nós para nos salvar, mas sem pecado. Assim, suas orações não eram apenas uma necessidade, mas um testemunho para nós sobre como nos relacionarmos com Deus. Jesus demonstrou completa dependência do Pai em suas ações. Em João 5:19, ele declarou: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas apenas o que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este faz, o Filho também igualmente o faz. Isso mostra que Jesus seguia perfeitamente a vontade do Pai. Mesmo diante de grande sofrimento, como no Getsêmani, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa submissão total ao plano divino é um exemplo para nós sobre confiar em Deus mesmo em momentos de angústia. Além de demonstrar submissão, Jesus usou suas orações para ensinar. Quando os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar, ele lhes deu o Pai Nosso, em Lucas 11:2-4. Nesta oração simples, mas profunda, Jesus ensinou como reconhecer a santidade de Deus, pedir por provisão, buscar perdão e força para resistir ao mal. O modelo de oração de Jesus é uma ferramenta valiosa para todos os crentes, mostrando que orar é um ato de confiança e relacionamento com Deus, não apenas uma lista de pedidos. As orações de Jesus também expressaram suas emoções humanas. No Getsêmani, ele sentiu tristeza e angústia, dizendo: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Ele não escondeu sua dor, mas a levou ao Pai em oração. Isso nos lembra que podemos levar nossas emoções mais profundas a Deus, sabendo que Ele nos ouve. Quando enfrentamos desafios difíceis, como Jesus fez, a oração pode ser um refúgio e uma fonte de força. Antes de tomar grandes decisões, Jesus buscava orientação divina. Em Lucas 6:12-13, lemos que ele passou a noite inteira orando antes de escolher seus 12 apóstolos. Esse exemplo nos ensina a buscar a sabedoria de Deus antes de decisões importantes. Não era uma conversa rápida, mas um tempo prolongado de comunhão com o Pai. Isso nos desafia a priorizar a oração em momentos cruciais de nossas vidas. Ao longo de sua vida, Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. Em Filipenses 2:8, lemos que ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Essa obediência foi marcada por orações fervorosas e submissão constante. Mesmo sendo filho de Deus, ele aprendeu a obediência através do sofrimento, como descrito em Hebreus 5, 7 e 8. Essa perfeita submissão e obediência culminaram na salvação da humanidade. Além disso, as orações de Jesus revelam seu papel intercessor. Em João 17, ele ora não apenas pelos discípulos, mas também por todos os que creriam em ele através da mensagem deles. Ele pede pela unidade, proteção e santificação de todos os crentes. Essa oração é um retrato do amor e cuidado de Jesus por sua igreja, mostrando que ele continua intercedendo por nós hoje. Como mediador, Jesus é o único caminho para Deus. Em 1 Timóteo 2:5 está escrito: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ele é a ponte que nos reconcilia com Deus, permitindo-nos ter um relacionamento pessoal com o Criador. Quando oramos em seu nome, estamos confiando em Ele como nosso representante diante do Pai. A vida de oração de Jesus nos mostra que a oração é mais do que pedir. É um meio de glorificar a Deus e alinhar nossas vontades à dele. Antes de realizar milagres, como ressuscitar Lázaro, Jesus orou e agradeceu ao Pai. João 11, 41-42. Isso demonstra que a oração é uma forma de reconhecer a soberania de Deus em tudo o que fazemos. A oração também fortaleceu Jesus para cumprir sua missão. No Getsêmani, enquanto enfrentava intensa agonia, um anjo do céu apareceu para fortalecê-lo. Lucas 22:43. Isso nos encoraja a buscar força em Deus quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, confiando que Ele nos sustentará. Em cada momento de sua vida, Jesus demonstrou que a oração era essencial. Ela era sua conexão vital com o Pai, uma fonte de força, sabedoria e consolo. Ele nos mostrou que a oração é um privilégio e uma necessidade, um meio de nos aproximarmos de Deus e confiarmos em Ele em todas as circunstâncias. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, somos convidados a cultivar uma vida de oração genuína e constante. É na oração que encontramos direção, força e a paz que vem de saber que Deus está conosco em todas as situações. Que possamos aprender com Jesus a buscar a Deus de todo o coração, confiando plenamente em seu amor e propósito para nossas vidas.